Durante a noite, monstros canibais vagam, assim trazendo o medo e a morte aos humanos, porque a fome dessas criaturas só pode ser parada pelos raios do sol. Bem, normalmente esse é o caso, mas após séculos, os humanos conseguiram protetores que, usando de técnicas especiais, podem vencer essas terríveis feras e criaturas. Então, tendo isso em mente, eu decidi trazer a vocês hoje os 5 seres, os 5 mais fortes desse universo fantástico que é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Os humanos e os Onis mais fortes entre todos. Os Onis são naturalmente superiores, mas vocês vão ver aqui que existem pelo menos 2 humanos que têm a capacidade de lidar com os mais poderosos entre os Oni, ou até mesmo superar esses caras. Esses 2 pelo menos são absurdos demais. E se você curte artes marciais e combate, como o de Demon Slayer, por exemplo, você deveria ver esse outro vídeo que está passando aqui nos cards, ele também vai estar na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu falo dos 5 lutadores mais fortes de Baki, um anime de luta incrível, fantástico, um dos meus favoritos. Inclusive, os 3 mais fortes daquele vídeo destroçam completamente o universo de Demon Slayer, inclusive os caras que eu vou falar aqui hoje, hein? Então você não pode perder. Assim que você terminar esse vídeo, já clica lá, eu garanto que você vai curtir. E uma outra coisa, se você não quer que um Oni vai te devorar durante a noite, então eu sugiro que você se inscreve aqui no canal. Essa é a única forma de afastar esses caras de você, hein? Aviso de amigo, quem avisa, amigo é. E vem comigo ver os 5 mais fortes de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Bem, para começar, vamos descer a temperatura até graus negativos. Porque em quinto lugar, temos o Lua Superior 2, Douma. Para quem não conhece, para quem não sabe, em Demon Slayer os 6 Onis mais poderosos são ordenados entre o número de Lua, sendo o quanto menor o seu número, mais forte. E Douma é um monstro completo, afinal ele é o Lua Superior 2, sendo assim o segundo Lua mais forte entre todos os Luas. Douma tem feitos anormais dentro de Kimetsu, o que fazem ele honrar o título de Lua 2. Como ele ter sido capaz de antecipar facilmente os ataques de Akaza, apesar dele não ter desviado ou defendido, já que o Douma é um maluco psicopata. Akaza esse que se movia tão rápido ou até mais rápido que Rengoku, um dos Hashiras mais fortes e proeminentes da sua época, mais rápido e forte entre todos inclusive. Douma é o Oni que possui a técnica de sangue mais poderosa entre todos. Técnica essa que consiste em um poder de gelo avassalador, que foi responsável por fazer o Douma tirar a vida de dezenas de caçadores perante a sua história inteira. Seus poderes de sangue são tão fortes, mas tão fortes que usando eles, o Douma foi capaz de lutar ao mesmo tempo sem muita dificuldade, brincando contra 3 caçadores ao mesmo tempo, sendo um desses um Hashira e os outros 2 mais ou menos no mesmo nível de um Hashira, pelas próprias palavras do Douma. Para vocês verem o nível que esse cara tem, o cara luta contra 3 Hashiras praticamente, brincando. O Douma usa como armas um par de leques dourados absurdamente afiados, mas apesar de serem armas letais, o Douma normalmente usa elas para alegrar ele e os seus súditos, como ele normalmente chama, apesar de só a loucura dele, já que são armas. Bem, o Douma, por alguma razão, é bem aficionado com alguns temas do budismo, como fica muito evidente pela forma que ele usa o seu Kikijutsu em algumas técnicas, as suas técnicas de sangue, né, como é chamado, usando o seu poder para, em alguns casos, fazer um Buda gigantesco feito de gelo. O Kikijutsu de Douma também é absurdamente apelão para usar principalmente contra adversários caçadores, pois o ar em volta do Douma fica tão frio que começa a danificar o pulmão dos adversários. E como as técnicas de caçadores normalmente dependem da respiração, dependem do pulmão, o Douma se torna quase invencível no X1, já que em luta prolongada, em uma luta que dure bastante, o Douma sempre vai vencer os caçadores, obviamente, pois os pulmões dos inimigos serão destruídos, fazendo eles ficarem inúteis, já que as técnicas de respiração dependem do pulmão. Bem, mas mesmo essa técnica sendo apelona, a mais apelona de todas que eu posso ressaltar aqui para vocês são os clones de gelo do Douma. Clones esses que são tão fortes quanto o próprio
fazendo assim uma luta com esse cara ser literalmente impossível de vencer no X1 para todos os personagens que não estão aqui nessa lista, em Kimetsu, né? Já que além de sua força absurda, da sua força e velocidade que são quase incomparáveis dentro do universo de Kimetsu, o Doma ainda vai começar a multiplicar ela com seus clones. Então, ainda tem o fato que o arco-íris no seu olhar faz até o inferno congelar. Então o Doma é simplesmente animal, cara. Ele é muito forte. E ele tá em 5º lugar, só pra vocês terem uma noçãozinha. Bem, agora vamos pro primeiro humano aqui dessa lista. O Hashira mais forte de sua geração. O homem que, mesmo sendo cego de visão, se tornou um Hashira em período menor que 1 ano. E que antes mesmo de se tornar um caçador já conseguiu derrotar um Oni apenas socando com seus punhos. O cara socou a cara de um Oni até que o sol nascesse. Gyomei, o Hashira da Pedra. O homem que possibilitou a derrota do Lua Superior 1. Claro que ele teve ajuda, porém ele foi a peça principal da derrota de Kokushibo, a Lua Superior 1. Gyomei é o Hashira mais forte fisicamente e em geral, treinando com rochas e pesos constantemente, em alguns treinos que são bem absurdos, e sendo um prodígio que apenas com meses de treinamento na arte dos caçadores foi capaz de despertar a marca do caçador e o mundo invisível. Coisa que os outros Hashiras e outros caçadores demoram anos para conseguir. E alguns nem conseguem, para vocês terem noção. Mesmo com tudo isso que eu falei, isso ainda não deixaria o Gyomei mais forte que o Doma, né, o anterior, que eu mencionei. Porém, o que me faz colocar o Pilar da Pedra na frente do Doma, na frente do Oni do Gelo, é o fato que o Gyomei se mostrou igualado com o Kokushibo na forma base dele, que se movia muito, muito mais rápido do que o Doma, fazendo eu acreditar que, como o Gyomei conseguia se igualar ao Kokushibo, ele conseguiria derrotar o Doma, devido aos seus atributos físicos absurdos. Gyomei usa como arma algo bem fora do comum para os caçadores. Os caçadores normalmente usam katanas ou outros tipos de espada, como Nichirin, as armas que são capazes de matar os Oni. Porém, o Gyomei usa uma bola de ferro, uma bola de aço, e um machado, ligados por uma corrente de aço. Essa arma do Gyomei é sensacional e se mostrou absurda, tanto em ataque quanto em defesa, já que podia defender os ataques da arma do Kokushibo. Arma essa que é feita com a própria carne do Kokushibo, fazendo a espada do Kokushibo ser lendária. Tipo, ela consegue cortar quase qualquer coisa como papel. É muito absurdo mesmo. O Gyomei também tem um feito absurdo de ter sido capaz de, apenas com a força dos seus braços, segurar ninguém mais, ninguém menos que Muzan Michael Jackson, o rei dos Onis. E o segundo personagem mais forte de todos, entre todos da obra, né? Então é um feito absurdo pra esse cara. Segurar no braço o Muzan, cara, eu acho que não tem nenhum outro personagem que conseguiria fazer isso na força mesmo. Bem, pro terceiro lugar nós vamos ter que dar um salto absurdo de poder. Pois o cara que tá aqui em terceiro simplesmente tem o feito de ter lutado com 3 Hashiras ao mesmo tempo. Sendo esses 3 Hashiras os mais fortes entre todos, incluindo o Gyomei, Kokushibo, o Lua Superior 1, o irmão do cara mais forte de todos. Kokushibo é a apelação suprema de Demon Slayer, pois o maluco simplesmente é um usuário de respiração que virou um Oni. E além de ser um usuário de respiração, é o usuário da segunda respiração mais forte de todas, a respiração da lua. A técnica de sangue de Kokushibo não é tão forte, pelo menos, né? Mas ele também não precisa, né? Porque o cara é absurdo demais. O cara, apenas usando a respiração da lua, já era capaz de se igualar com Gyomei e outros 2 Hashiras ao mesmo tempo. Apenas usando a respiração da lua. Quando o cara ativou de verdade o seu poder, ele virou um monstro. O cara conseguia brincar com 3 Hashiras, incluindo os 3 mais fortes. Quer dizer, que eram os 3 mais fortes, sem dificuldade alguma. Kokushibo tem um poder de sangue que permite ele manipular a sua espada como quiser, podendo fazer outras lâminas
ou até mesmo lançar no ar, disparar no ar, né? Cortes no formato de lua, fazendo ele conseguir cortar até a distância. Pra vocês verem o quão forte o cara é. O Kokushibo era forte o bastante para fazer o Akaza, o Lua Superior 3, congelar de medo apenas com sua presença. Esse cara era rápido o bastante para se mover mais rápido que a percepção do Lua Superior 2 e do 3. Mais rápido do que a percepção do Doma e do Akaza. Então vocês só imaginem o quão apelão esse cara é. Kokushibo é um Oni que tem mais de 400 anos de experiência. Então, mano, esse cara é outro nível, é outro patamar. É um salto absurdo que a gente acabou de dar aqui. Porém, mesmo com todo esse poder, Kokushibo ainda não é o Oni mais forte de todos. Pois esse título vai para Muzan, o primeiro Oni e o Rei Supremo deles. Muzan é tão forte que a única forma que os Hashiras acharam para derrotar ele foi usando o próprio Sol. Mas mesmo assim, mesmo lutando com mais de 5 Hashiras e mais alguns outros caçadores que estavam mais ou menos no mesmo nível de um Hashira, o Michael Muzan Jackson ainda conseguiu quase matar todos e sair ileso, sair vitorioso, mesmo não estando no seu auge. O cara lutou contra 5 Hashiras mais alguns caçadores do mais ou menos de um nível de um Hashira, não estando no seu auge e quase venceu. Só imagine o quão absurdo esse cara é, tá? Só isso. Eu não posso falar muito mais coisa, porque senão seria spoiler pra quem não viu, já que só tá no finalzinho do mangá isso. Então... Bem, eu acabei de falar de um cara que lutou e quase matou, né? 5 Hashiras sozinho. E sem mesmo estar no seu auge. Então talvez vocês devem estar pensando como esse cara não tá em primeiro. É porque simplesmente existe um cara que em Kimetsu é tão forte, mas tão forte, que enquanto ele estava vivo, o Muzan tinha medo de sair de casa. O cara não saía do esconderijo. Um homem, um humano, que mesmo tendo a marca do caçador, conseguiu viver por mais de 85 anos. E com 85 anos, velho, quase morrendo, ele derrotou o Kokushibo, o Lua Superior 1, com um golpe. Um único golpe. Esse homem é como o próprio Sol. O homem que quase matou o Muzan, já que sua espada queimava como o próprio Sol. Um homem que fez Muzan viver com medo e pavor por mais de 40 anos. Yorichi, o homem que criou as respirações, e o cara mais forte de Kimetsu. O único usuário que conseguiu usar a respiração do Sol no seu poder máximo. Você já conhecia esses caras, esses monstros de Kimetsu? Me diz aí embaixo qual você prefere, Oni ou Caçador. Ou Hashira, né? Praticamente. Os melhores caçadores são os Hashira. E se você quer mais conteúdo nerd de qualidade, se inscreve aí no canal, garanto que você não vai se arrepender. Ah, e sinta-se livre para comentar temas abaixo, dar sugestões de temas, né? Porque eu posso fazer literalmente vídeos sobre qualquer tema nerd que você imaginar. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.